Seja muito bem-vindo ao Workshop Panorama do Inglês. Eu quero primeiro de tudo te parabenizar, pois se você está aqui hoje é porque você já tomou uma decisão de aprender inglês neste ano. E se você traçar esse objetivo e cumprir as metas com as ferramentas certas, não tem como dar errado, você vai conseguir alcançar o seu objetivo. Quero também te agradecer pela confiança em investir o seu tempo aqui comigo hoje. Eu sei que o seu tempo é muito valioso. Eu prometo que vai valer a pena você ter tomado essa decisão de fazer esse workshop comigo, ok? A nossa primeira aula, que é essa, ok? Eu vou te dar uma introdução, falar sobre como será o nosso workshop, como funciona a estrutura da língua inglesa no presente e também você vai aprender sobre os mecanismos de aprendizagem do cérebro humano adulto, ok? Na nossa segunda aula, que será amanhã, eu vou te explicar como funciona a estrutura da língua inglesa no passado e você vai também conhecer os 4 canais de aprendizagem e as suas técnicas específicas para maximizar o seu potencial de aprendizagem. Calma, você vai entender tudo sobre o que eu estou falando, fique tranquilo. E eu ainda vou fazer uma introdução sobre os verbos modais, ok? E na nossa última aula, você vai entender como funciona a estrutura da língua inglesa no futuro e aí nós vamos identificar qual é o seu perfil comportamental e como que nós vamos tirar vantagem disso para você aprender inglês o mais rápido possível. E eu vou te dar uma super conclusão de tudo que você aprendeu, tanto das técnicas de coaching quanto do conteúdo do inglês, ok? Então vamos lá, a nossa introdução é a seguinte. Este workshop não foi feito para você que tem apenas um desejo de falar inglês. Este workshop não foi feito para aqueles que gostariam de falar inglês um dia. Mas este workshop foi feito sim para você, que sente um forte desejo em falar inglês, que sente uma atração pelo idioma, que sente aquele friozinho gostoso na barriga só de se imaginar falando inglês. Eu quero falar com você que sente o seu coração arder quando você se imagina falando aquele inglês fluente. Para você que consegue se visualizar falando inglês com alguém ou mesmo diante de muitas pessoas. E para você que até já sonhou, enquanto estava dormindo, até já sonhou que estava falando inglês. Eu quero falar com você que decidiu não ser mais parte dos 97% de brasileiros que ainda não falam inglês. Para você que tomou uma decisão que em 2019 será o ano do seu start, ok? Você vai começar e que em dezembro deste ano você vai fazer aquela viagem dos sonhos, falando inglês tranquilamente, hein? Eu quero falar com você que quer melhorar o seu emprego, que quer fazer um curso ou uma pós-graduação no exterior e que precisa falar inglês o mais rápido possível. Se você se identificou com uma dessas afirmações, mas não sabe nem por onde começar, eu quero te tranquilizar. O meu propósito é ajudar pessoas como você, que querem tirar este sonho do papel, esse sonho que muitas vezes está até escondido lá no fundo do seu coração, mas eu quero te mostrar o caminho para torná-lo realidade. Eu sou a Sil Locatelli, criadora de um método exclusivo que leva pessoas comuns a falarem inglês do zero ao avançado. E neste workshop inédito você terá 3 super aulas que vão te mostrar como funciona a estrutura do inglês no presente, passado e futuro, e a novidade inédita vem agora. Este workshop eu vou ensinar a você técnicas de coaching para te ajudar a alcançar o seu objetivo de falar inglês, seja desbloqueando o que te impede na hora de falar ou te ajudando com técnicas de memorização e mesmo de aprendizado, mas principalmente te ajudando a identificar o seu jeito de aprender, o seu jeitinho de aprender. Pare de perder tempo estudando de um jeito que não funciona para você. Conheça, através das técnicas que eu vou te apresentar, o seu exclusivo canal de aprendizagem e comece a estudar da maneira certa para você. Isso é muito importante. Além de formada em letras, eu sou coach e eu busquei fazer essa formação exclusivamente para ajudar meus alunos a se conhecerem melhor e tirar o melhor do potencial de cada um.
Neste workshop você vai entender como os bebês aprendem e entender como você, que não é mais um bebezinho, vai conseguir aprender um novo idioma. Vamos combinar a nossa parceria então? Eu entro com a minha experiência de mais de 18 anos trabalhando com alunos, com a minha formação e técnicas de coaching e o meu propósito, que é ajudar pessoas a tornarem seus sonhos de falar inglês uma realidade. E você? Você entra com o seu tempo. Seu tempo é tudo o que eu preciso, o seu tempo focado, a sua determinação em chegar ao final deste ano agradecido por ter aceitado o meu convite que transformou a sua vida. Sim, porque afinal um novo idioma abre muitas portas. Qual será a porta que está te esperando para ser aberta, hein? Anote este dia na sua agenda, você vai se lembrar que foi o dia em que tudo começou. Vamos começar a nossa aula? Mecanismos de aprendizagem do cérebro adulto. Você é um adulto? Então preste atenção neste mecanismo que vai te ajudar a entender melhor. Vamos entender agora como você aprendeu a falar português quando você ainda era um bebezinho. Vamos comparar com a sua realidade hoje como adulto. Como era o ambiente que você estava quando você era um bebê? Você estava totalmente inserido no idioma que você estava aprendendo, que era o português, sua primeira língua. Sua família só falava português com você, as músicas que você ouvia eram em português, seus desenhos animados, todos os sons e estímulos que você recebia pertenciam ao idioma que você estava aprendendo. 24 horas por dia, e isso dá 168 horas por semana. Ou seja, 100% dos estímulos visuais e auditivos que você recebia era no idioma que você estava aprendendo. Agora, como adulto, como é o seu ambiente hoje? Vamos considerar que você está querendo aprender inglês como uma segunda língua, mas isso vai valer para todos os idiomas que nós queremos aprender, ok? Na sua rotina diária, você estuda 1 hora todos os dias, o que dá 7 dias por semana, certo? Não, você não estuda 1 hora por dia? Você não estuda inglês 7 horas por semana? Ai, eu sei. Na maioria dos casos, as pessoas estudam de 1 a 2 horas por semana. Recebem poucos estímulos do idioma que querem aprender. Mas vamos considerar que você ouve músicas em inglês com muita atenção, que você já mudou o seu celular e seu computador, tudo ao seu redor para o inglês. E que de vez em quando você assiste uma série no idioma original, no inglês, mas com legenda em português, né? Mas naquele momento de ação, no momento importante, você acaba nem prestando atenção no áudio e fica ali só focado no português mesmo. Mas digamos que você faça tudo isso daria uns 10% de estímulo no idioma que você quer aprender. E quanto ao banco de dados? O que seria banco de dados? O seu banco de dados, quando você era um bebê, estava zerado. Tudo que entrava era bem-vindo. Você não comparava com algo anterior, se aquilo era certo ou errado, pois você estava vazio, livre, literalmente, de preconceitos. Você não tinha conceito nenhum anterior, ok? Tudo era bem-vindo. Então, um estímulo chegava até você e você aceitava de boa, sem nenhum impedimento. Hoje, como adulto, seu banco de dados já está cheio de informações. Conceitos de certo e errado, as suas crenças, existe muita coisa. Você já passou 18, 25, 30, 40, 50 anos ou mais falando português. Quando você vê esta imagem, você imediatamente pensa, é uma melancia. Se alguém te diz que isso é uma watermelon, o seu cérebro não aceita essa informação facilmente, não. Primeiro, ele entra em um breve conflito. Water, o quê? Ele desconfia, ele vê a imagem e quando ele vai buscar nos seus arquivos o nome correto para essa imagem, ele está ali procurando e só encontra melancia. Você então tem que fazer um esforço para abrir um espaço novo no seu cérebro e reprogramar para aceitar aquela nova informação.
o que causa um certo estresse químico no seu cérebro e às vezes gera até um desconforto, um cansaço mental. Agora, imagine você ter que ler um texto com 30 palavras que você não conhece. Você fica indo e voltando no dicionário tentando adivinhar o que seria aquilo, perdendo muito tempo e cansando o seu cérebro. Você, de repente, finalmente ressignifica uma palavra nova, mas esquece as duas anteriores que você tinha acabado de entender. Isso acontece porque a informação de 2 minutos atrás não tem nenhuma vantagem sobre a informação de 20 ou 40 anos que você tem solidificada na sua memória. Por esse motivo, ensinar inglês para crianças pequenas deve ser sem tradução, com comandos e imagens e objetos totalmente em inglês. Os professores têm que falar inglês o tempo todo com as crianças. As crianças não têm dificuldade nenhuma em aceitar o novo rapidamente. Essa é a maneira ideal de aprendizagem para as crianças. No entanto, para ensinar inglês para adultos, temos que, primeiro, dar a tradução logo de cara, mesmo que seja numa lista de palavras. Para quê? Para tranquilizar o seu cérebro, mostrar para ele exatamente onde ele vai arquivar aquela palavrinha. Em segundo lugar, para fixar o novo vocabulário, você precisa treinar o seu cérebro com aquela nova informação. Como você vai fazer isso? Fazendo frases que te tragam sentido em um contexto, trocando os objetos das frases para que seu cérebro crie novos caminhos rapidamente. Ele vai criar novas conexões com as novas frases e imagens. Você não será apenas um ouvinte, você deve criar suas próprias frases, mesmo que sejam simples, mas desde o início deste processo você tem que criar. Sem te causar nenhum estresse, você deve ler um texto de fácil compreensão com aquelas palavras novas que faça sentido. Então, assim, essas novas palavras se tornarão familiares para você e vão se consolidando na memória juntamente com as palavras da sua primeira língua, da sua língua materna, trazendo então para você um enorme prazer ao ler o texto. Você vai entender 100% do que tá escrito ali naquele texto. Gente, desde que esse texto tenha sido escrito pensando no seu aprendizado, ok? E ele vai ali aumentando a dificuldade gradativamente, texto após texto, na verdade. Isso não vai te causar nenhum estresse, pelo contrário, muito prazer. Afinal, tudo que causa um estresse não é gostoso. Aquele sentimento de insegurança ao encarar um texto muito difícil para o seu nível e cheio de palavras desconhecidas, na maioria dos casos, desanima o leitor. Você já passou por isso? Já ficou desanimado diante de uma situação difícil no inglês? Você entendeu agora por que você ignorava inglês na escola? Você odiava muitas vezes o seu professor? É porque você não tinha uma conexão com o inglês. Isso era uma autopreservação do seu cérebro, ele não queria gastar um tempo com aquilo, ele não queria se estressar com aquilo. É por isso que muita gente já desistiu de falar inglês, mesmo que lá no fundo do seu coração eles ainda guardam esse desejo, eles acabam desistindo. Mas eu tenho uma boa notícia. Nestes 3 dias que estaremos juntos, você vai entender que aprender inglês é muito divertido e bem mais rápido do que parece. Você só precisa estar direcionado da maneira certa. Só mais um exemplo de reação de uma criança pequena e de um adulto e os dois não sabem absolutamente nada de inglês diante de um desafio linguístico. Imagine a seguinte situação. Uma criança brasileira entra em uma sala de espera qualquer, uma clínica, uma sala de aeroporto, alguma coisa assim. Lá ela vê umas 6 crianças brincando que só falam inglês. Ela vai olhar, vai achar diferente, a princípio vai achar até engraçado. Mas logo após uns 15, 20 minutos, todos já estarão brincando juntos, eles vão estar se entendendo, todas as crianças vão estar se entendendo, cada uma na sua própria língua mesmo, e logo estarão ali trocando as primeiras palavras do idioma de um para o outro. Agora, imagine a mesma cena,
um adulto brasileiro na mesma situação numa sala de espera. Ele vê ali 6 falantes de inglês conversando. Ele não está entendendo nada. E ele vai ficar olhando, ele nem vai pensar em interagir. E se o grupo vier conversar com este brasileiro, ele vai ficar desconfortável. E se começarem a fazer perguntas, então, ele vai entrar em pânico, vai gesticular dizendo que não está entendendo nada. E como ele não tem uma necessidade vital de se comunicar por ali, afinal, eles estão apenas numa sala de espera, ele vai preferir evitar o estresse e vai ficar calado no canto dele. Gente, é ou não é isso que acontece? É claro que quando você viaja para um país e você tem a necessidade vital de se comunicar, é diferente o seu aprendizado. Ali você vai estar quase que como um bebê, você vai estar num ambiente onde todo mundo fala inglês com você e etc. Mas nós estamos falando de quem está morando no Brasil, neste workshop, e de como você pode melhorar, ou mesmo de quem mora no exterior, mas que não tem contato 100% só com o inglês, ou que precisa aprender de uma maneira rápida e esse contato está demorando muito para acontecer na sua vida. Eu vou te dar o caminho das pedras de uma forma mais rápida para você chegar no seu objetivo, ok? Portanto, a quantidade de estímulos recebidos todos os dias no idioma que você está querendo aprender, mais o tempo de exposição a esse novo idioma, mais a quantidade de informação da nossa primeira língua que já está armazenada no nosso cérebro, é um fator determinante que não pode ser ignorado se você quiser ter sucesso no aprendizado de um novo idioma. Então, se você não está recebendo estímulos 24 horas por dia em inglês, inclusive se todas as pessoas ao seu redor não estão falando só em inglês com você. Se você não gasta o seu tempo, incluindo aqui o seu tempo de lazer, lendo, ouvindo, assistindo, tudo com conteúdo em inglês. Se o seu cérebro não está cheio de informações e regras da sua primeira língua que acabam impedindo a fácil assimilação de um novo idioma. E, principalmente, se você não é um bebê, não perca tempo estudando como um bebê. Seja prático. Agora que você já entendeu que sendo adulto o seu cérebro precisa de mecanismos diferentes de um bebê para aprender um novo idioma e que este aprendizado tem que ser rápido, objetivo e principalmente prazeroso, caso contrário o seu cérebro vai resistir, vai entrar ali numa resistência, você vai precisar trilhar o caminho certo para você. Eu vou te ensinar agora, traçando o caminho perfeito para o aprendizado de um novo idioma para o cérebro adulto. Primeiro lugar, conhecer qual é o seu canal de aprendizagem. Grifa isso, canal de aprendizagem. E quais as técnicas específicas de cada canal para aprender mais rápido e definitivamente. Nós vamos ver isso amanhã na nossa segunda aula. 2. Identificar o seu perfil comportamental. Grifa isso, perfil comportamental. E saber utilizá-lo para aprender inglês mais rápido e com prazer. Nós veremos isso na aula 3. Depois de descobrir como você aprende, ou seja, qual o seu canal de aprendizagem e qual o seu perfil, saberemos quais estratégias te deixarão mais perto do seu resultado, de uma forma mais rápida e prazerosa. Você só vai precisar, então, de uma metodologia com o conteúdo a ser aprendido, para você praticar e utilizar essas técnicas e começar os seus estudos com sucesso. Como escolher a metodologia com o conteúdo a ser aprendido? Para ser eficiente, essa metodologia deve, primeiro, apresentar palavras com tradução num contexto prático para ser rápido, e vamos gastar o tempo com o que interessa, ok? Apresentar as palavras, ok? Significa dar um contexto para cada uma delas. Este aqui é o seu momento de input, o momento de receber o conteúdo, ok? De entrar o conteúdo em você. Você precisa também treinar com várias possibilidades de frases, trocar os verbos, os objetos, as pessoas, os lugares, ok? Você precisa falar o que já assimilou.
O seu objetivo não é falar inglês? Então, desde o início, você precisa falar, ok? Você precisa dar pequenas amostras para o seu cérebro de que ele está no caminho certo. E ele vai entender isso como uma recompensa. E ele vai querer mais desse sentimento de realização e vai te motivar para a próxima aula. E a cada avanço, ele vai receber mais automotivação e vai virar uma bola de neve de aprendizado e de motivação. Este aqui é o seu momento de practicing. É o momento de praticar o conteúdo aprendido. Arquivar todas as palavras novas, dando um significado prático para cada uma, através de frases que você utiliza no dia a dia. Essa metodologia também tem que te estimular a ler. Ler e reproduzir um texto simples, com palavras aprendidas até então. Aumentar a dificuldade dos textos gradativamente, ok? Para não desanimar. Este aqui é o seu momento de practicing to, é o segundo momento de praticar, ok? É o seu momento de fixar de uma vez o conteúdo aprendido. Essa metodologia vai te estimular também a criar suas próprias frases, seja contando fatos do dia a dia, seja criando perguntas ou dando respostas. Este aqui é o seu momento de output. Você vai pôr para fora, literalmente, colocar para fora todo o conteúdo que você já recebeu. Você vai usar tudo que está armazenado no seu novo banco de dados. Você não terá dificuldade em criar e se expressar no novo idioma. Afinal, você sabe exatamente tudo o que está arquivado e onde buscar a informação que você precisa, pois você entende, lê, escreve e fala com fluência todo o conteúdo aprendido até aquele momento. E não vai esquecer não se preocupe com isso, pois o conteúdo que já foi assimilado e fixado nos 4 pilares será incorporado ao conteúdo seguinte e sempre crescente. Os 4 pilares são entender o novo idioma, ler, escrever e falar. Para aprender inglês no cérebro adulto, estes 4 pilares devem crescer juntos. Afinal, se você entende uma palavra, não tem razão nenhuma para você não saber ler ou escrever essa mesma palavra. Se você ouve e entende, quando você aprendeu da forma correta, praticando todos os canais, você vai saber falar tranquilamente, não tem por que esperar o momento da fala, ok? Eu vou te dar um exemplo prático. Imagine que para construir um prédio, você decide erguer bem alto só uma coluna. Você precisa de 4 colunas para erguer esse prédio, mas você começa trabalhando só em uma coluna. É a coluna do entender. Depois que você já está bem alto com essa coluna do entender, você decide que vai começar a outra, a coluna do ler. E num belo dia, quando essas colunas estão já meio altinhas, uma um pouco mais alta que a outra, você começa a terceira coluna. Olha que linda, é a coluna do escrever. Só que está tudo muito alto e desigual e você ainda tem uma outra coluna para erguer, para começar o seu prédio. Até você conseguir erguer a última coluna, que é a coluna do falar, para travar e consolidar a sua construção, pode ser tarde demais. Esse prédio pode cair ou, no mínimo, ficar muito estranho. Então, lembre-se, o aprendizado tem que ser completo, mas gradual. Você começa dominando tanto o entendimento quanto a leitura, a escrita e a fala de uma forma uniforme, começando do mais simples para o mais difícil. Imagine se você for ensinar uma equação de 2º grau para um grupo de alunos que não sabem nem adição, subtração, nem multiplicação, muito menos a divisão, que não sabem as regras de sinais, mínimo múltiplo comum. Imagine a confusão para resolver essa equação de 2º grau. Quanto tempo levaria para explicar cada um destes assuntos, regra de sinais, etc., à medida que eles forem aparecendo na equação? Até o final da equação você já teria visto tanto conteúdo que iria confundir todas as regras. Menos com mais dá mais, mas é na soma, na multiplicação é menos? Ufa,
com o inglês não é diferente. Se você quiser aprender de uma forma consistente e sem rodeios, devemos começar então com presente simples, passado simples, presente do verbo to be, passado do verbo to be, futuro, e aqui você tem um bônus, porque no futuro os verbos normais e o verbo to be seguem a mesma regra. Depois as condicionais, que são os modais, can, could, should e alguns mais. Depois o presente perfeito, né, que tem ali o passado particípio e assim por diante, ok? Não é prático ver tudo misturado ao mesmo tempo. É claro que o conteúdo é acumulativo. Quando você estiver lendo um texto e já estiver lá na frente, o texto estiver falando sobre futuro, ele já deve conter os tópicos anteriores, presente, passado, nas formas afirmativa, negativa, interrogativa, mas daí tudo já estará bem fixado no seu cérebro e não haverá estresse. Então, sem mais demoras, vamos começar a aula prática de hoje? Você já está pronto para subir o primeiro degrau? Vamos falar agora sobre o presente. Presente simples versus o presente do verbo to be. Olá, seja muito bem-vindo à nossa primeira aula deste workshop, o Panorama do Inglês. Eu escolhi este nome, Panorama do Inglês, porque é exatamente isso que você vai ter nestes 3 dias de workshop, ok? Você vai ter um panorama de como funciona a estrutura da língua inglesa no presente, no passado, no futuro, com todos os verbos e com o verbo to be, e ainda de quebra vou dar uma introduçãozinha dos verbos modais. Você vai sair com muita noção. Sabe todo esse vocabulário que fica aí jogado na sua mente? Você fala, meu Deus, eu sei tantas coisas em inglês, mas na hora de montar uma frase eu não consigo? Você vai sair destes 3 dias de workshop conseguindo fazer isso, ok? Primeiro de tudo, eu quero falar para você das diferenças entre todos os verbos e o verbo to be. A gente fica anos e anos na escola e aprendendo o verbo to be, I am, you are, mas muitas vezes eu pergunto para os meus alunos, gente, o que é to be? Cri, cri, cri. Ninguém sabe exatamente o que significa to be. Então é isso que eu quero falar com vocês agora. O to, antes do be, assim como todos os verbos em inglês, significa que aquele verbo está no infinitivo, ok? É a forma original do verbo. Então significa ser, to be. Significa ser, ok? Então, toda vez que você quiser falar ser em inglês, você vai ter que falar to be. Por exemplo, eu quero ser um professor. I want to be a teacher. Então, você tem que falar o to e o be. Às vezes, esse to be também pode significar estar. Isso mesmo, ele tem 2 significados em inglês. Para nós, em português, às vezes é ser, às vezes é estar. Em inglês, tanto faz. Então, eu quero estar feliz. I want to be happy, ok? Então, primeiro ponto, to be significa ser, também significa estar. Agora eu quero fazer um comparativo aqui com os outros verbos. Os outros verbos que eu digo entre aspas, tá? Porque é a maioria dos verbos, mas tem algumas exceções, como o to be e os modais, que nós vamos falar na próxima aula sobre os modais. O to be nós já vamos falar desde já. Todos os outros verbos, comer, brincar, andar, dançar, beber, estudar, falar, enfim, todos eles também têm esse to no começo. Por exemplo, beber, to drink. E aí, quando a gente vai conjugar todos os verbos, que nós vamos chamar a partir de agora a regra de todos os verbos, com asterisco das exceções, não esquece, nós vamos ter um modelo de conjugação, ok? E eu vou chamar de modelo 1 para todos os verbos. Para o verbo to be, nós vamos ter outro modelo de conjugação que eu vou chamar de modelo 2, o modelo do verbo to be, ok? Então, como nós estamos falando de presente nesta aula, esquece passado e futuro, presente, nós vamos ter esses 2 modelos, o modelo 1 e o modelo 2. No modelo 1, nós temos as pessoas eu, você, ele, ela, nós, só que eu quero agrupar de forma diferente, eu quero fazer 2 grupinhos. No primeiro grupinho, eu vou colocar eu, I, você, you, nós, we e eles, they. Então este vai ser o primeiro grupinho com essas 4 pessoas e no segundo grupinho eu vou colocar ele, he, ela, she e o neutro, isto, it. Very good?
Aí, nesses dois grupinhos, eu vou pegar o to drink como um exemplo que simboliza todos os outros verbos. Então, agora você vai aprender uma regra que você vai poder aplicar para todos os verbos. Lembra do asterisco? Menos o to be e os modais, ok? Mas olha, é a grande maioria dos verbos. Então, preste atenção nessa regra que ela vai se aplicar a todos. Você vai pegar um verbo no infinitivo qualquer. Lembra o que mostra que ele está no infinitivo? O to. Então, to drink está no infinitivo. Como que você vai conjugar com esses dois grupinhos? Para o primeiro grupinho do I, you, we, they, você simplesmente vai pegar o verbo em si. To drink, drink. Perfeito, acabou. Boa aula, você já sabe conjugar todos os verbos no presente para este grupinho de pessoa. I, you, we e they. Eu bebo, I drink. Você bebe, you drink. Nós bebemos, we drink. Eles bebem, they drink. Não tem segredo. E isso funciona para todos os verbos. Quer mais um exemplo? To play, que é jogar. Como que fica eu jogo? I play, you play, we play. Eles jogam, they play. Todos de verdade. Eu falo, aliás, como que é falar? To speak. Eu falo, I speak. Você fala, you speak. Nós falamos, we speak, eles falam, they speak. Não é perfeito? É muito fácil conjugação no presente deste modelo 1, exceto as exceções que é o verbo to be e os modais, ok? Deixa lá. Deste modelo 1, para este grupinho de pessoas, você simplesmente tira o verbo do infinitivo e coloca eles ali. Conjugou perfeito. Para o segundo grupinho, você também vai pegar o verbo, muito simples, só que ele vai precisar de um S no final do verbo. Ok? Às vezes pode ser IES, ok? E às vezes ES, mas não se preocupe com isso porque você vai aprender naturalmente no momento que você fala. Por exemplo, ele bebe, he drink, mais S, he drinks. Ela bebe, she drinks. Isto bebe, se for um gato, bebe o leitinho dele, it drinks, ok? It drinks. Ah, deixa eu falar nisso. Você sabe como usar esse it? Ele é um neutro em inglês. Você usa para dizer ele ou ela que não seja uma pessoa. Porque se fosse uma pessoa, você iria usar o he e o she. Aí você quer falar ele se referindo ao gato ou a um objeto, você vai usar o it. Você quer usar ela se referindo a um animalzinho, né? Ali, ou um outro objeto que seja feminino, você vai usar o it. Por exemplo, você quer dizer em português, a cadeira é preta. Você vai dizer, the chair is black. E se eu falo para você que cor é a cadeira, você pode simplesmente dizer, ela é preta. E aí você disse ela. Então, em inglês, você não vai poder dizer she para a cadeira. E aí você vai usar o it. Em inglês, todas as coisas são it. E os animais também. A não ser que seja um animalzinho muito querido de estimação, aí você pode chamar ele de he ou she, ok? Voltando ao nosso assunto, você vai colocar o S para conjugar essas pessoas, essas três aqui deste grupinho. Mais um exemplo, ele joga, he plays. Ela joga, she plays. Isto joga, né? O cachorrinho brinca com a bola, it plays. Very good. Só que aí tem alguns verbos que você vai colocar o ES. Por exemplo, ir. Como que é ir? To go. E aí para o grupinho aqui de cima, eu vou, I go, you go, we go, eles vão, they go. E aí quando vem para o he, she, it, você vai colocar o E e o S, tá? Então vai ficar he goes, ele vai. Ela vai, she goes. Isto vai, it goes. Very good? Não tem segredo nenhum. Mais um verbo agora com exemplo com IES. To study, estudar. To study. Eu estudo, I study. No grupinho de baixo vai ficar ele estuda, he studies. He studies. Você vai pôr ES, he studies, mas você vai falar he studies. Very good. Ela estuda, she studies. Isto estuda, não vai dar certo, aqui nenhum animalzinho vai estudar, na verdade, não se aplica. Very good. Entendeu? Presente não tem segredo. Pega o verbo normal, coloca para este primeiro grupinho só o verbo e para o grupinho do he, she, it você vai acrescentar o S
e você sabe que às vezes é ES ou IS. Não vai ter segredo nenhum, ok? Na hora da fala você vai sentir, você vai dizer, eu falo inglês, I speak English, ele fala espanhol, he speaks Spanish, he speaks, com S, Spanish. Eu como pão, I eat bread, ele come bolo, he eats cake. Não tem segredo nenhum, ok? No final nós vamos fazer mais algumas frases. Este é o modelo 1 de conjugação que se aplica a todos os verbos. O modelo 2 é aquele que se aplica ao verbo to be, ok? E ele também vai se aplicar aos modais, mas deixa os modais para amanhã. O verbo to be significa ser ou estar. Você tem ali as pessoas eu, I, deixa ele separado num grupinho sozinho por enquanto. E aí no outro grupinho você vai colocar o você, you, nós, we e eles, they. A mesma turminha lá de cima, só o I que saiu deste grupinho primeiro. E o segundo grupinho você vai pôr o he, she e o it, eles são amiguinhos, estão lá desde sempre, continua lá no segundo grupinho, no terceiro grupinho neste caso, porque o I separou. E aí é como se dentro do to be existissem três palavrinhas, três conjugações. Quando era lá nos outros verbos, como to drink, por exemplo, existiam só duas opções, o próprio drink e o drinks, com S. Aqui dentro do to be existem três opções e nenhuma delas no presente é o be, ok? Isso que fica meio confuso. Quando que eu uso be? Calma, na terceira aula deste workshop você vai descobrir exatamente o be. Mas enfim, no presente existem três opções, o am, o is e o are. Para o I, para dizer que eu sou ou eu estou, você vai usar o am. Eu sou, I am. Eu sou uma professora, I am a teacher. Eu sou um médico, I am a doctor. Eu estou em casa, I am at home. Eu estou feliz hoje, I am happy today. Very good. Eu sou, I am. Eu estou, I am também. Para o segundo grupinho que ficou aqui com you, we e they, você vai escolher aquela terceira opção. Tinha o am, o is e o are, você vai escolher o are. Você é, you are. Nós somos, we are. Eles são, they are. Mesma coisa, eles são felizes, they are happy. Nós estamos em casa, we are at home. Você é um médico, you are a doctor. E para o terceiro grupinho, a turminha do he, she e it, você vai escolher qual daquelas opções? Am, is ou are? Isso! Você vai escolher o is. Ele é he is. Ele é um médico, he's a doctor. Ela é uma boa professora, she is a good teacher. Isto está quente, it is hot. It's hot. Very good. Pronto, aprendeu todos os modelos todos os verbos do modelo 1 daquela forma, com o verbo mesmo ou com o verbo com S. E para o verbo to be, você tem as três opções. Só o to be que segue essa regrinha dessas três opções, am, is e are, ok? Só ele. Então, fica tranquilo. Perfeito! Vamos fazer algumas frases para fixar bem este aprendizado? Como que era mesmo jogar? To play. Eu jogo, I play. Eu jogo futebol. Você sabe qual a palavra para futebol? Soccer. Eu jogo futebol. I play soccer. Nós jogamos vôlei. We play volleyball. Ele joga basquete. Ele joga, tem um segredo no ele, lembra? S. He plays basketball. Falando de verbo to be, nós vamos fazer uma frase enorme e eu sei que você vai conseguir. Eu estou feliz. I am happy. Eu estou feliz que você está aqui. Como que é você está? You are. Eu estou feliz. I am happy. You are here. I am happy you are here with me. Eu estou feliz que você está aqui comigo. Ele está, he is. Ele está feliz. He is happy. Ok? Deu para você ter uma noção? Então não confunda mais a conjugação do segundo modelo, que é o verbo to be, nós elegemos hoje aqui como segundo modelo de conjugação, e o primeiro modelo, que serve para todos os verbos, o que é muito mais fácil.
é bem tranquilo, é ele mesmo, não tem essa coisa que nem tem no português. Eu como, você come, comemos, comem. Olha quantas palavras vão surgindo. E lá no modelo 1, você tem apenas duas opções, o próprio verbo e o verbo com S ou IS, enfim. Você só tem duas opções para todas as pessoas. Viu como o inglês é muito mais fácil que o português? Não precisa ter esse monte de conjugação nos verbos, só precisa decorar o modelo 1 e o verbo to be. Fechou o presente. Vamos ver o passado? Amanhã eu te encontro neste mesmo workshop. Gente, não perca essa aula de jeito nenhum. God bless you so much. See you soon!